Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa live sobre o estudo de caso do maratonista. Bom, para quem tá aqui pela primeira vez, não me conhece, eu sou a Denise Entrudo, sou nutricionista esportiva, trabalho já há 14 anos com consultório, trabalho diretamente com o subnicho de endurance, né? E na verdade eu escolhi esse subnicho porque eu sempre gostei muito de correr e enfim, gostava muito de atender os meus pacientes corredores e triatletas e tal. E, enfim, sou professora aqui da Simplificando Nutrição Esportiva, né? Que é, na verdade, uma empresa que faz com que eu ensine vocês a terem segurança na prescrição nutricional no exercício. E hoje eu vim falar, lembra que semana passada eu estreiei, né? A gente vai começar todas as terças-feiras, então, falar sobre um caso clínico específico, né? Principalmente, na verdade, todos que eu trouxe até agora são casos clínicos reais que eu tenho no consultório. E dessa forma, né, eu trago aqui para vocês de como que a gente pode desenvolver a nutrição esportiva com esses pacientes. Na semana passada, eu trouxe um caso de uma paciente que na verdade, com o foco maior para o emagrecimento, né? Então, ela tinha aumentado muito o peso na pandemia, o que aconteceu com vários dos nossos pacientes. E aí, depois disso, ela teve uma lesão importante, né, condromalácia, e ela não estava conseguindo retomar os treinamentos, retomar os exercícios de corrida, porque ela estava mais de 10 quilos acima do peso dela, ela também teve uma segunda gestação e tal. E eu trouxe de como que a gente pode trabalhar, né, a questão do emagrecimento para aquele nosso paciente praticante de exercício e como incluir a nutrição esportiva nisso, né? Porque vários nutricionistas têm aquela ideia, principalmente nutricionistas que trabalham diretamente com emagrecimento, tem aquela ideia que tem que dar um consumo alimentar muito baixo, que tem que fazer uma prescrição baseada no percentual do valor calórico total, e hoje em dia a gente pode muito bem trabalhar a nutrição esportiva voltada para o emagrecimento. Então, para quem quiser assistir essa live, ela tá aqui no feed, tá salva. Todas as lives vão ficar salvas. E também lá no nosso grupo do Telegram eu coloquei a discussão desse caso. Então, o que a gente falou? Eu coloquei um mapinha mental sobre isso lá. Então, vocês podem entrar lá no canal do Telegram. Tem o link aqui na bio. E aí vocês podem ter acesso a esse conteúdo, tá? Então, hoje... aproveitando. Manda agora essa live para um colega nutri, um colega que está na dúvida daqui a pouco de como atender um paciente maratonista. Chegou lá no consultório dele um paciente maratonista, não sabe nem o que fazer. Então, manda essa live aqui, tem uma setinha aqui do lado, e aí vocês podem encaminhar para os colegas nutricionistas, para aquelas pessoas que estão se formando em nutrição e querem trabalhar com nutrição esportiva, ou aquela que quer trabalhar com emagrecimento, mas também quer trabalhar com emagrecimento através do exercício físico, tá? Então, manda essa live aí para um colega. Depois dessa live, eu vou ter 2 presentinhos para vocês. Então, fiquem até o final para que vocês saibam quais são esses presentinhos, tá? Vamos lá. Eu trouxe aqui, então, para vocês um caso de um paciente meu, que é um paciente do sexo masculino, né? Um cara que, na verdade, sempre correu muito bem, mas que ele queria cada vez mais desenvolver a corrida dele. E aí ele colocou como objetivo fazer uma maratona sub-3. Ou seja, fazer 42 quilômetros e 195 metros abaixo de 3 horas.
Normalmente, quando a gente consegue esse número, né, uma maratona sub 3, a gente consegue fazer tempo índice para as majors. Para quem não sabe, as majors são as maratonas mais importantes que a gente tem no mundo, né? Tem um circuito, então, por exemplo, maratona de Boston, maratona de Nova York, a maratona de Tóquio. Então, para que eu consiga me inscrever nessa maratona, eu tenho que ter conquistado um índice específico dentro da minha categoria. Ah, Denise, mas eu sou uma pessoa qualquer que corre, enfim. Não, essas pessoas que conseguem índice também são pessoas que às vezes não vivem do esporte, né? São pessoas, na verdade, que treinam muito bem. Tem como, por exemplo, eu fazer a maratona de Nova York sem ter índice? Tem, mas aí a gente tem que pagar muito caro pela inscrição, tá? E outras maratonas também, tá? Tem como a gente fazer isso, mas a gente paga, obviamente, um valor muito diferenciado para quem consegue índice, né? E esse meu paciente, então, ele chegou lá no meu consultório porque ele queria fazer a maratona sub 3 e porque ele queria conquistar o índice para fazer a maratona de Boston, tá? O que acontece? A maratona aqui de Porto Alegre, ela é uma maratona muito rápida. Por quê? Porque a gente não tem altimetria, né? A gente não tem lomba, na verdade, durante a prova. E é uma prova com um clima muito favorável, porque tá frio aqui, né? Então, por exemplo, esse ano a maratona vai acontecer no dia 12 de junho. Né? Então, assim, tem uma galera de São Paulo vindo para cá para ver se consegue índice para outras maratonas, para essas majors, né? Então, assim, esse pessoal vem para tentar conquistar, então, esse índice, tá? Bom, vamos lá. Por que esse paciente me procurou? Bom, em relação ao percentual de gordura, peso muscular, peso total dele, não acho tão interessante ficar compartilhando porque não modificou muita coisa, tá? Ele chegou no meu consultório, a gente fez acompanhamento durante 4 anos. Para que ele conquistasse o índice, tá? Então, ele iniciou ali com um percentual de gordura de 12% pelo protocolo de Faulkner, tá? E quando ele conquistou o sub 3 dele, então, ele estava com um percentual de gordura mais ou menos de 9%. E peso muscular, então, uma média ali, ele começou com 33 quilos e a gente conseguiu atingir 35 quilos ali de peso muscular. Não é peso magro. Lembrem sempre que peso magro está incluso peso ósseo, peso visceral e o peso muscular, tá? Então, eu tô dizendo aqui para vocês, eu tô trazendo o dado aqui para vocês da estrutura músculo-esquelética desse paciente, tá? Que isso, na verdade, que a gente precisa ter um pouco mais de controle, tá? Obviamente, esse paciente não veio com o objetivo da gente aumentar o volume muscular dele, porque volume muscular pesa, né? E se eu deixo esse meu praticante de exercício, esse meu atleta, esse corredor pesado, ele não vai conseguir manter uma velocidade adequada durante os treinamentos dele, né? Durante os treinamentos dele mais longos, tá? Bom, então quais foram as principais queixas no início do atendimento, né? Ele me relatou que ele sentia fadiga ao longo dos treinamentos e que ele tinha muita dificuldade de recuperação. Para quem não sabe, quem faz um treinamento de maratona e quem corre num nível de atleta, digamos, de um esportista, de um atleta amador, normalmente aí corre entre 5 a 6 vezes na semana, tá? Então, é uma pessoa que corre quase todos os dias, pratica exercício quase todos os dias. E qual é o relato que ele me trouxe, né? Que ele tinha muita dificuldade de recuperação. Então, se ele fazia um treinamento na segunda-feira pela manhã, uma rodagem simples e tal, na terça-feira ele ainda se lembrava daquele treinamento, né? Então, a estrutura muscular dele ainda estava dolorida,
né? Ele não conseguia recuperar muito bem. E aí a gente vai entender por que daqui a pouquinho, tá? Bom, o que eu quero, quais os pontos que eu quero trazer aqui para vocês que são importantes de vocês questionarem numa anamnese para um corredor, né? Quando essa pessoa, primeiro de tudo, eu peço para ela me dizer como é que é a semana de treinamento dela. Como é que é a semana de treinamento, o tempo de cada treinamento, né? A intensidade de cada treinamento. Não dá para esse cara me dizer assim, não, eu corro 6 vezes na semana. Correr 6 vezes na semana não quer me dizer absolutamente nada, tá? Por quê? Porque eu tenho que entender as intensidades de treinamento. Bom, então nesse caso ele tinha 2 vezes na semana, na terça e na quinta-feira, um treinamento intervalado, um treinamento de pista. Vocês têm ideia mais ou menos qual é a predominância metabólica de um treinamento de pista? Responde aqui pra mim. Coloca sim, Denise, tenho, ou não, não tenho, não faço a mínima ideia. Coloca aqui pra mim que daí eu vou responder pra vocês. E aí, ele tinha um dia de rodagem leve, que ele somente soltava. Aí na quarta-feira ele já tinha um treinamento fartlek, que é um treinamento de diferentes intensidades, tá? E junto com o treinamento de rodagem leve e esse treinamento fartlek, ele combinava o treinamento também de musculação. Final de semana, no sábado, então, ele tinha um treinamento mais longo, né? Que era uma média de velocidade de pace de 4 por minuto. O que quer dizer pace? Quer dizer o tempo que eu faço em minutos para 1 quilômetro. Ou seja, quando o teu paciente te fala, meu pace é 4, ou seja, para ele completar 1 quilômetro, ele faz esse 1 quilômetro em 4 minutos. Denise, o meu pace é 6. Então, eu faço 1 quilômetro em 6 minutos, tá? Isso é uma das formas, na verdade, do corredor medir a melhora da performance dele ao longo de um macro ciclo de treinamento, tá? Então, vamos lá. Para que serve o treinamento, por exemplo, de pista? Qual é a predominância metabólica de um treinamento de pista? Quanto maior... deixa eu fazer aqui um negocinho para vocês. Que vocês vão entender melhor sobre isso. Não vai ficar um desenho perfeito, tá? Ó, então o que é isso aqui, tá? Isso aqui é uma pirâmide que tá me mostrando que é uma forma que a gente tem como explicar, então, o consumo de oxigênio e as intensidades de exercício. Então, o que acontece? Se eu tenho um consumo de oxigênio acima de 80%, que normalmente são esses treinamentos de intensidade, são esses treinamentos de velocidade que a gente fala, né, intervalados, eu tenho como predominância metabólica o metabolismo anaeróbio lático, tá? Ou seja, a minha glicosezinha que tá dentro da minha musculatura, eu vou gerar piruvato e desse piruvato, então, eu vou fazer uma produção maior de lactato. Mas, Denise, não é ruim eu ter um monte de lactato, eu produzir um monte de lactato? Depende, gente. Porque o que acontece? Esse treinamento intervalado, na verdade, ele serve para que tu consiga treinar tua musculatura para quantidades maiores, para tolerâncias maiores de lactato. Denise, esse treinamento, ele só é feito para o treinamento de corrida? Não, ele pode ser feito para vários outros treinamentos. Por exemplo, se eu tenho um treinamento de tiro na natação, eu também treino isso, né? Eu treino nessa minha capacidade de tolerância de lactato e dessa forma eu começo a tolerar melhor a minha fadiga muscular, tá?
Se eu tenho, por exemplo, um treinamento intervalado de ciclismo, também da mesma forma. Alguns treinamentos de luta eu também vou fazer, né? Eu também vou ter essa predominância metabólica, tá? Então, por que é importante eu questionar a semana inteira desse meu paciente? Porque tem dias que eu vou ter um consumo energético maior do que outros, né? Então, assim, os equivalentes metabólicos, os matches de um treinamento intervalado é maior comparado a um treinamento mais longo. Por quê? Porque no treinamento mais longo, o meu nível de intensidade de consumo aqui de oxigênio é muito mais baixo. E a minha predominância metabólica é eu formar energia a partir da minha glicólise aeróbia, né? A partir da oxidação de glicose e também a partir da oxidação de ácidos graxos, tá? Então eu tenho diferenças em relação, né, em relação à predominância metabólica ao longo da semana e dessa forma também eu vou ter diferenças em relação ao cálculo nutricional que eu vou fazer no dia, tá? Então, por isso que é importante a gente questionar toda semana do paciente. Ah, Denise, mas para um paciente, digamos que está começando a corrida, eu também vou fazer isso? Sim, também vai fazer isso. Porque se o objetivo do paciente é ele melhorar a corrida, ele também vai fazer um treinamento de intensidade, mas não tão intenso comparado a uma pessoa que já está treinando há muito tempo e quer fazer uma maratona em sub 3, tá? Outros pontos que são importantes em relação à anamnese nutricional desse paciente durante a primeira consulta, né? Então, questionem para o paciente se ele começa o treinamento bem, mas a partir da metade do treinamento para o final ele tem uma queda de rendimento, tá? Questionem para o paciente como é que é a média de frequência cardíaca em cada treinamento, tá? E isso é muito fácil da gente conseguir, porque hoje normalmente a gente utiliza o frequencímetro, né? E também os treinamentos vão sendo, como é que é o nome? Eles estão sendo prescritos através de aplicativo que o treinador tem, enfim, essas coisas assim, tá? Também questionem sobre a hidratação durante os treinamentos e a hidratação prévia. Não adianta o paciente achar que ele consumir água ao longo do treinamento está hidratando ele. Se ele já chega desidratado no treinamento dele, a probabilidade da frequência cardíaca dele se manter mais alta vai ser muito maior, porque esse paciente está desidratado. Então, vocês veem que para certos atendimentos a gente precisa esmiuçar um pouquinho mais. E isso vai ser válido tanto para o teu praticante de exercício, quanto para aquele cara de alto rendimento, tá bom? Aí eu vou trazer para vocês o registro alimentar dele. Registro alimentar dele, café da manhã, café preto, pão, presunto, queijo. Uma unidade de pão, uma fatia de presunto, uma fatia de queijo. Lanche da manhã, 0. Essa pessoa sempre treinava também final da tarde, tá? Almoço, 4 colherinhas de sopa de arroz, 4 colherinhas de sopa de feijão, não era nem uma concha, tá? Carne e salada. Lanche da tarde ele não fazia. O pré-treino dele era um ovo cozido e que ele conversava com esse ovo ao longo de todo o treinamento, tá? E o pós-treino dele era o jantar, que era exatamente igual ao almoço, tá? Então, assim, o que acontece? A quantidade calórica que essa pessoa estava usando era muito pequena. Eu fiz o cálculo, isso dava abaixo de 3 gramas de carboidrato gramas por quilo, tá? E é uma quantidade de proteína de 1,8, porque daí ele consumia uma proteínazinha um pouquinho maior na hora do almoço e do jantar, tá? Gente, o que isso quer nos dizer?
Porque é óbvio que esse paciente vai ter fadiga. Porque esse paciente, ele não estava me procurando para redução do percentual de gordura dele, para um processo de emagrecimento. E mesmo que ele tivesse num processo de emagrecimento, combinando com um treinamento de maratona, o que acontece? Eu não ia dar 3 gramas por quilo para ele. Porque a gente tem uma relação muito importante com o consumo calórico, com a produção de hormônios que são importantes para a nossa recuperação muscular e para a eficiência de treinamento. Então, LH, FSH, testosterona, todos esses hormônios, eles vão tendo uma resposta muito reduzida a partir do momento que a gente consome menos calorias e menos carboidratos do que a gente precisa. Se eu consumo menos carboidrato do que eu preciso, menos carboidrato do que eu preciso no meu pós-treinamento, o que eu faço? Eu não consigo baixar o meu nível de cortisol. Então, a minha probabilidade de fazer um catabolismo é maior, tá? Então, a gente tem que cuidar todos esses detalhezinhos dentro de um atendimento para quem tá fazendo, dentro de um atendimento de nutrição esportiva, não somente para um corredor, tá? Um ponto que também é bem importante e que ele não fazia, né? Intratreino dele era somente água e nos intratreinos longos ele fazia somente a suplementação de gel de carboidrato a partir de 10 quilômetros. Sendo que a recomendação que a gente tem não é a suplementação de carboidrato por quilometragem, e sim por tempo, tá? Por que é importante a gente fazer o uso do carboidrato durante o treinamento mais longo, né? Treinamentos que são acima de 1 hora. Porque durante eu tô iniciando, digamos lá, a minha corrida, né? E aquele meu glicogênio hepático que foi armazenado a partir do consumo de carboidrato no mínimo 8 horas antes daquele treino, ele vai sendo quebrado, né? Então eu tenho uma ativação da glicogenólise, ou seja, a quebra desse glicogênio, até ele se transformar em glicose lá no meu fígado. E essa glicose, então, é encaminhada para a corrente sanguínea para fazer a manutenção da glicemia durante o treinamento. Ah, Denise, mas eu não tenho glicogênio muscular? Tenho, mas o glicogênio muscular é para ficar dentro do músculo. A gente também tem glicogenólise muscular, mas a gente não tem uma enzima que tira o fosfato do carbono 6. Então, eu jamais consigo deixar essa glicose livre para ir para minha corrente sanguínea. Na verdade, eu vou formar glicose 6-fosfato lá na minha musculatura e ela já vai ir para a rota da glicólise, tá? Então, lembrem sempre, músculo é um tecido egoísta. Então, ele quer tudo para ele, porque ele tem uma estrutura muito maior, né? Então, o glicogênio que está lá dentro, ele vai ser quebradinho até se formar em glicose e vai ser usado para dentro da minha musculatura. Então, o que vai fazer manutenção de glicemia vai ser o glicogênio hepático. Só que esse glicogênio hepático, ele vai terminar mais ou menos entre 40, 1 hora e 20, mais ou menos, de treinamento, ele vai terminar. E aí a gente precisa, então, manter uma suplementação de carboidrato para que a gente mantenha a glicemia estável, tá? Então, vamos pensar. Esse cara, ele me procurou porque ele estava com a performance baixa, ele não estava conseguindo melhorar o pace dele, estava com fadiga ao longo do treinamento, ou seja, ele sentia que ele poderia melhorar mais o treinamento dele, mas a perna não respondia, tá? Em relação ao treinamento, a recuperação de treinamento estava muito baixa, ou seja, ele finalizava o treinamento e no outro dia que ele ia treinar, ele ainda estava com dor muscular, tá?
E aí, pelo registro alimentar dele, então, foi calculado que ele estava consumindo menos de 3 gramas de carboidrato por quilo de peso. E de proteína era 1,8, tá? Então, a gente precisa cuidar um pouco mais em relação a quantidade em gramas por quilo. Isso é fundamental dentro da nutrição esportiva. Por mais que vocês queiram um paciente que precise emagrecer, tá? Então, vamos lá. O que eu fiz com essa pessoa? Primeiro de tudo, eu fiz, obviamente, um cálculo nutricional, né? Um cálculo mais adequado em relação aos dias, né? Diferenciando, então, o treinamento de segunda e quarta-feira, que eram treinamentos parecidos de corrida junto com a musculação, né? Fiz na terça e quinta um cálculo para treinamento intervalado. No sábado eu fiz um cálculo para treinamento mais longo e na sexta-feira e no domingo, que ele ainda tinha off por enquanto, né? Eu deixei então um cálculo nutricional, obviamente sem treinamento, tá? Eu sempre deixo ao menos um dia na semana para o paciente entender o que ele vai precisar fazer caso ele não tenha treino, ou daqui a pouco ele falte no treino, alguma coisa assim, tá? Não falei aqui para vocês, mas dúvidas em relação ao caso, coloquem aqui, coloquem nos comentários e vamos debater sobre isso, tá? As dúvidas, qualquer dúvida é importante. Bom, em relação, então, vamos lá. Ao cálculo nutricional, o que eu fiz com esse cara, né? Primeiro de tudo, eu passei de 3 gramas de carboidrato por quilo de peso para 8 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia, tá? Isso fez com que ele já sentisse na primeira semana uma grande diferença em relação à eficiência na performance dele. Então, ele sentia ele sentia uma resposta muscular muito maior, uma explosão muscular muito maior, obviamente, né? Tava consumindo 3, passou para 8, come mais carboidrato, a gente tem mais glicogênio muscular, a gente tem mais glicogênio hepático, né? A gente vai ter mais reservas para serem usadas durante o treinamento. Ah, Denise, mas por que essas reservas são importantes? Gente, o que mantém a nossa intensidade de treinamento para nossa estrutura muscular é o nosso glicogênio muscular. Então, por isso que a gente precisa ter uma quantidade de glicogênio muscular adequada, tá? A refeição pré-treino, ela está relacionada muito mais com a manutenção de glicemia do que com produção de glicogênio. Porque o glicogênio é uma molécula muito grande, ela demora para ser produzida, né? Então, ela demora mais ou menos ali entre 6 a 8 horas, tá? Então, não é qualquer coisinha ali, qualquer carboidrato que essa pessoa consuma no pré-treinamento que vai formar. Na verdade, não vai formar 1 hora antes de treinar. Não, é impossível, fisiologicamente, bioquimicamente, é impossível fazer uma produção de glicogênio, tá? Então, o que eu fiz com essa pessoa, né? Passei lá o carboidrato de 3 gramas por quilo de peso para 8 gramas por quilo de peso. Eu aumentei um pouquinho mais a proteína desse paciente, né? Então, tem alguns momentos que a gente consegue chegar em até 2,2 gramas por quilo. Para ele, na verdade, eu passei de 1,8 para 2 gramas de proteína por quilo de peso, isso distribuído ao longo do dia dele, tá? Incluí 2 lanches da tarde, porque ele só fazia um pré-treino, né? E, obviamente, ajustei esse pré-treino de proteína, porque ele só comia um ovo, né? Então, assim, nada de carboidrato, tinha uma quantidadezinha ali de proteína, mas ele, lembra que eu falei para vocês que ele conversava com o pré-treino dele, né? Ou seja, ele não conseguia fazer a digestibilidade dessa proteína, principalmente porque o treinamento de corrida é um treinamento de impacto. Quando a gente tá correndo, nosso intestino não tá grudado aqui, não, ele sobe, ele desce
Tanto que existem trabalhos que nos mostram que esses danos que a gente causa no intestino gera pequenos sangramentos, e isso pode até nos gerar uma anemia do atleta, né? Pode gerar também sangue nas fezes dos pacientes, tá? Então, a gente precisa ter cuidado em relação a isso. E aí, eu fui lá e ajustei, então, esse pré-treino dele para uma quantidade de carboidrato de 1 grama de carboidrato por quilo de peso, tá? Deixa eu só ver aqui qual era o peso dele. Aqui no computador tem certinho, que eu já abri a avaliação dele. Deixa eu ver aqui para vocês. O peso dele era 71,10 quilos, né? Então, na verdade, ele tinha ali uma média de 70 gramas de carboidrato no pré-treinamento dele, tá? Bom, o que acontece? Depois disso, também eu fiz um aumento do volume alimentar, tanto na hora do almoço quanto na hora do jantar. Porque comer 4 colheres de sopa de arroz, 4 colheres de sopa de feijão e proteína, isso aí não vai sustentar ninguém, não sustentava ele, né? E aí o corpo dele já tava dando resposta de que, ó, não tá tudo bem, tu não tá conseguindo te recuperar e vai chegar uma hora que tu vai quebrar seriamente num treinamento. Isso pode gerar lesão, pode gerar outros problemas. Por que a gente fala também, né, da questão de fadiga, principalmente na corrida? Porque, na verdade, na corrida, em vários exercícios, né? Toda vez que a gente tá correndo, a gente tem uma mecânica de corrida específica, né? Quando a gente vai... E aí, às vezes, por vezes, essa mecânica, inclusive, a gente consegue corrigir alguns pontos para treinar melhor, tá? Mas esse não é o caso aqui. Quando, por exemplo, esse paciente, ele tá fazendo um treinamento mais longo, né? E ele vai fadigando durante esse treinamento, ou até um treinamento de intensidade, ele vai mudando a biomecânica de corrida dele, né? A mecânica de corrida dele. E daqui a pouco esse cara, ele pode se lesionar em função disso, porque a gente vai ficando cansado. Eu lembro que quando eu fiz a minha maratona, em 2014, quando eu fazia lá os 25, os 27, os 28 e tal, na quilometragem muito alta, eu sentia muita dor nas costas e muita dor na lombar, né? Obviamente não estava tão fortalecida quanto deveria estar, né? Mas assim, era onde eu mais sentia dor e por vezes eu me reparava de correndo muito contraída, assim, né? E isso gerava também dores, né? Então, assim, a gente também tem que levar isso em consideração, né? À medida que o nosso paciente vai fadigando, ele vai perdendo, então, essa mecânica adequada de corrida para que ele consiga manter lá uma performance específica, tá? Outros 2 pontos que eu ajustei dentro da alimentação dele, tanto no dia a dia, né, quanto em dias que ele tinha treinamento. A ingestão de água dele intra-treino, né, ele fazia uso ali de mais ou menos uns 300 ml, e aí eu aumentei um pouco isso, tá? E também incluir intratreino para ele, ou seja, mesmo num treinamento de intensidade, né, quanto no treinamento longo. Ah, Denise, mas a recomendação não me diz que eu só tenho que fazer uma suplementação de carboidrato intratreino a partir de 1 hora? Sim, ela diz isso. Mas o que acontece? Num treinamento intervalado, a gente tem uma intensidade muito alta. Lembra que o meu consumo de oxigênio ele é muito alto. Quando eu tenho consumo de oxigênio, a minha predominância metabólica é utilizar as rotas bioquímicas relacionadas à oxidação de glicose através do glicogênio, né? Então, eu uso muito mais glicogênio muscular do que eu deveria. Eu uso muito mais glicogênio hepático, obviamente, dependendo da nutrição prévia. Porque se eu tiver um almoço com pouco carboidrato, eu vou ter pouco glicogênio muscular. E também vou ter pouco glicogênio hepático. No caso dele, era um caso desses, né? E aí, o que acontece? Eu fui lá e incluí, então, um mix de carboidrato para ele
também nos treinamentos intervalados, né? Ah, Denise, mas como é que tu fez esse mix de carboidrato? A recomendação pede para que a gente tenha 2:1 de glicose e frutose. Então, o que eu fiz? Montei para ele uma suplementação, por exemplo, de açúcar mascavo junto com mel, né? Teve dias que eu utilizei suco de uva, né, em função da frutose, né? Denise, por que tu não usou um suplemento específico? Porque durante a semana, para ele, eu queria baratear as coisas, né? Então, por isso que eu utilizei mais o alimento, tá? E também corrigir a questão do treinamento mais longo e do gel de carboidrato. Então, a cada 45 minutos, esse cara tinha que utilizar carboidrato. E antigamente, o que ele fazia? Ele utilizava a cada 10 quilômetros, mais ou menos, que dava esse tempo, tá? Entre 45 e 40 minutos. Mas o que acontece? Ele ficava, às vezes, esperando chegar no quilômetro 12, no quilômetro 13, ultrapassar 1 hora para que ele conseguisse, então, para que ele fosse ingerir o carboidrato, né? E daí eu expliquei para ele que, é por tempo e não te foca na questão de quilometragem em relação ao gel de carboidrato, tá? Bom, esses foram os pontos mais importantes, assim, que eu quis trazer para vocês em relação ao caso clínico do maratonista, tá? Dúvidas, gente, coloquem aqui para mim. Eu sei que tem várias dúvidas em relação a isso, tá? Mas vamos ver. Ninguém tem dúvida? Que ótimo, hein? Alguém aqui atende esse tipo de público, maratonista, corredor? Me fala aqui. Quais são as dificuldades de vocês em relação a isso? Lembrando para vocês, tá? Esse material aqui explicativo, na verdade, esse material aqui que eu faço para mim, para eu falar aqui para vocês, eu vou colocar lá no grupo do Telegram, tá? Então, vocês podem ir aqui no link da bio, vai ter ali grupo do Telegram, se inscrevam, acessem lá, que eu vou deixar esse material lá. Da live da semana passada também estava lá, tá? Estão me perguntando aqui. Ah, legal. Tem uma Nutri aqui que tá colocando, a Luísa, né? Que atende, sim, inclusive um público mais voltado para o vegano e vegetariano. A gente tem tido muitos atletas, né? Que tem tido essa peculiaridade, assim, né? De serem veganos, de serem vegetarianos, né? E é bem interessante a gente falar sobre isso. Até nesse meu curso, Simplificando Nutrição Esportiva, da hipertrofia ao endurance, que eu ensino desde quem quer trabalhar com endurance até o dia da prova, enfim, essas coisas assim. Tem um curso de bônus que é sobre o veganismo e o vegetarianismo para praticantes de exercício, para atletas, né? Então, esse é um assunto bem interessante. A gente tem vários atletas aí, principalmente atletas de endurance, que são vegetarianos e veganos. Um ponto importante aqui que eu até não escrevi aqui, lembrei agora para vocês, né? O que é importante? Esse atleta meu aqui, ele conseguiu conquistar o sub 3, tá? Foi em 2019, aqui na Maratona de Porto Alegre. Infelizmente, assim, ele conseguiu o índice para Boston, mas infelizmente no outro ano tinha estourado a pandemia, né? Em março estourou a pandemia. E aí, o que acontece? Ele não conseguiu ir fazer a prova. Eu acho que ele vai fazer provavelmente nesse ano ou no ano que vem, agora eu não sei, tá? Mas enfim, uma dúvida também que é bem interessante em relação a quem está se preparando para uma prova específica, né?
Os nutricionistas não sabem o que precisam fazer pré-prova, como é que faz, então, a estratégia nutricional de prova. O interessante é sempre a gente começar, né, no mínimo 48 horas antes, um consumo maior de carboidrato. Essa quantidade de carboidrato vai girar entre 10 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso, porque isso faz com que essa pessoa tenha um armazenamento maior de glicogênio muscular. Denise, eu posso ultrapassar de 12 gramas? A recomendação fala que não precisamos ultrapassar, porque foi comprovado cientificamente que mesmo se a gente consumir quantidades bem maiores, a gente não estoca mais glicogênio muscular, né? Nem glicogênio hepático. Então, tendo essa quantidade aí pré-prova, entre 10 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso, tá ok. Denise, eu modifico essa alimentação dessa pessoa? Não. A gente não vai modificar. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer a mesma estrutura de alimentos, mas a gente vai aumentar a quantidade de carboidrato, entende? Porque essa pessoa não pode ter nada de diferente pré-prova. Nada. E porque isso influencia também muito no psicológico dessa pessoa que está fazendo uma prova de maratona, que é uma prova bem dura, tá? A Mari colocou aqui, eu atendo corredores e maratonista, inclusive um paciente fez a maratona domingo. Foi teimosinho e acabou desidratando durante a prova. Gente, isso aí acontece. A gente acha que é besteira, inclusive, né, quando nos meus cursos eu sempre ensino os alunos, né, a fazer ali a recomendação de hidratação, né, então sempre colocar intratreino, consumir água a cada tanto tempo e tal, porque isso parece muito, muito básico, mas o que é básico pra gente, que é nutricionista, não é básico pro nosso paciente, né? E outro ponto também que é importante, eu armazeno o glicogênio muscular à medida também que eu tenho quantidades importantes de água, né, de hidratação, porque pro glicogênio muscular ir para dentro da minha musculatura ele puxa água também, então eu preciso hidratar bem esse meu paciente pré-prova, né? Normalmente a recomendação que eu faço ali é em torno de 3 a 4 litros de água pré-prova dele. E eu ajusto o intra-prova dele, na verdade, de acordo com tudo que a gente treinou ao longo do macrociclo, né? Então, se a gente somente utilizou o gel de carboidrato, somente utilizou, por exemplo, cápsula de eletrólito junto, enfim, que para alguns pacientes a gente usa, para outros não, vai depender muito do caso, eu vou fazer exatamente a mesma coisa no intraprova dele. Se ele não utilizou, por exemplo, bala de carboidrato, que são como se fossem umas balinhas de goma, assim, sem o açúcarzinho em volta, se ele não utilizou isso no treinamento dele, ele não vai utilizar isso no dia da prova, não tem necessidade, entende? Agora, se no treinamento dele lá, tu utilizou outros alimentos, sei lá, vai ver que tu utilizou pão branco com mel, vai ver que tu utilizou paçoca, eu não recomendo muito, mas, né, quem utilizou, tu vai usar a mesma coisa durante a prova desse atleta, né, não tem como a gente mudar. Tem até um livro que eu gosto muito de falar sobre ele, que foi um livro que eu li há muitos anos atrás e que gosto muito dele, até tenho em casa, que é o Desafio do Portuga, né? Ele é um livro de um grupo de corredores que está treinando para fazer uma maratona sub-3, né? E tem o caso de um deles que começa a ficar meio noiado um dia antes da maratona, se não me engano, era a maratona de Berlim, ou maratona de Amsterdã, alguma coisa assim, que na noite anterior ele começa a ficar totalmente noiado, dizendo, mas eu preciso comer massa, eu preciso disso, eu preciso me hidratar a cada tanto tempo. Aí começou a ler umas coisas na internet, e aí ele ligou para a cozinha do hotel dizendo que ele queria macarrão lá, mais ou menos umas 5 horas da manhã, coisa que ele nunca tinha feito antes, né? E aí ele foi lá nesse dia, fez, imagina, no dia da prova, fez,
E, cara, passou muito mal durante a prova, teve diarreia. Assim, ele conseguiu completar a prova. Para quem nunca leu esse livro, é um livro muito legal, é O Desafio do Portuga, que trata um pouco disso, assim, né? Que fala um pouquinho dessas coisas que acontecem em maratona, né? Para quem nunca correu uma maratona ou não faz a mínima ideia, vejam, né, nas Olimpíadas, prova de maratona, vejam na sua cidade, se tiverem a oportunidade de ter maratona e tal. Normalmente a gente vê umas pessoas passando muito mal, desidratadas, com cãibra, né? Cãibra muitas vezes as pessoas relacionam com eletrólitos, mas às vezes, por muitas vezes, é falta realmente de hidratação, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente agora que tá treinando pro Iron, e aí ele me falou que tava tendo muitas cãibras, né? E aí eu falei, tá, tudo bem. Como é que tá a tua hidratação? Ah, Denise, eu me hidrato bem durante a bike. Tá, tudo bem, que é onde ele tá tendo mais cãibras. Quantos litros tu tá tomando de água? Ah, Denise, eu tô tomando uma média de 5 litros de água lá para um treino acima de 6 horas. Tá, mas como é que é a tua hidratação prévia? Aí a hidratação prévia dele, ou seja, no dia anterior ele não consumia nem 2 litros de água por dia, né? E assim, é um paciente que eu encho muito o saco dele, assim, inclusive ele é médico, né? Mas assim, ele esquece da hidratação, sabe? Então, e a hidratação, nesse caso, está muito mais relacionada com a cãibra dele do que com os eletrólitos, porque todos os suplementos que a gente usa para ele, o mix de carboidrato, o gel de carboidrato, né? A gente utiliza produtos que têm eletrólitos, né? Então, não é o problema maior, realmente é o problema da hidratação, tá? Ai, gente, falei bastante, né? Falei bastante aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Para quem tem algum amigo, algum colega que trabalha com um maratonista, né, e achou essa live interessante, encaminha essa live para esse colega, para esse amigo, né? Eu sempre falo que a gente compartilhar conhecimento é uma coisa muito boa e deixa a nossa classe de nutricionistas cada vez mais fortalecidos, né? E lembram que eu falei para vocês que eu tinha 2 surpresinhas para vocês pós-live, tá? A primeira delas, eu já meio que conversei aqui com vocês, que eu vou incluir então todo esse material lá no grupo do Telegram, tá? Então assim que terminar aqui a live eu já vou escanear para vocês, se a minha impressora ajudar, né? Porque às vezes ela dá pau como toda impressora. Mas qualquer coisa, eu chego amanhã no consultório, a minha impressora de lá eu sei que quase nunca dá problema. Aí eu também faço a digitalização do material para vocês e coloco lá no grupo do Telegram. E hoje eu estou lançando um e-book gratuito para vocês, tá? Que assim que essa live terminar, vai estar disponível no link da bio, que é o e-book Dicionário da Nutrição Esportiva. Tem vários termos na nutrição esportiva e vários pontinhos que é importante da gente ter conhecimento para quem atende para paciente que é praticante de exercício, que atende atleta, enfim, que são importantes da gente ficar ligado. E aí eu elaborei esse dicionário, tá? É um dicionário da nutrição esportiva. Tem vários termos, claro que não tem todos os termos, obviamente que não, senão seria um livro quase para vocês, tá? Mas ele vai estar disponível aqui para vocês de forma gratuita, tá? Então eu vou colocar o link lá na bio assim que eu sair dessa live, tá bom? Avisa os colegas nutris, os amigos, avisa, né, todos os nutricionistas aí que trabalham com praticantes de exercício, às vezes não trabalham diretamente com a nutrição esportiva, com o atleta,
mas trabalham com o exercício, né? Indicam um exercício para o paciente, e para esse nutricionista também é fundamental que ele entenda alguns termos relacionados à nutrição esportiva, tá bom? Então baixem lá o e-book, que o e-book é gratuito, tá bom? Espero que tenham gostado. Me mandem sugestões de live para a próxima terça-feira. Eu não tenho ainda nenhuma sugestão na minha cabeça. Então me mandem aqui pelo direct uma sugestão aí de live, alguma coisa que vocês não entendam dentro da nutrição esportiva, algum caso, enfim, que eu trago aqui para vocês pra gente conversar. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Beijo e boa noite para vocês.